Oi, gente. Enquanto a gente espera cair neve aqui em São Paulo, a gente aproveita e grava mais um Rudá Analisa. Você sabe que o Rudá Analisa é, na verdade, um videocast que a gente produz para polemizar temas da política, da sociedade brasileira. Então todos são focados em questões polêmicas que tenta dar uma leitura mais estrutural, às vezes trazendo os nexos históricos, né? Toda a sequência de movimento histórico que gera aquilo que a gente está discutindo. Mas o Rudá Analisa em especial, a gente quer muito a tua atenção e o teu debate. A gente quer que você envie as perguntas para nós, através dos chats e do sistema de comunicação, dos canais que você já deve estar inscrito. Mande perguntas, faça observações, porque hoje nós vamos tratar de um tema. A política se apartou definitivamente da vida dos brasileiros? Da onde surge o problema que a gente elegeu? Surge de uma série de pesquisas que vem revelando que o brasileiro, principalmente o que se chama na literatura de brasileiro médio, que é a maioria da população, médio aí deve ser de mediana, não sei direito por que se usa esse termo, a maioria do brasileiro, né, da base social, ele acredita que ele vence na vida por esforço próprio. E ele não acredita muito nas políticas sociais. Há pesquisas recentes que falam que não é tanto assim. Mas nós temos várias pesquisas, principalmente em favelas do Brasil, desenvolvidas inicialmente pelo Data Favela, mas outros institutos, como o Instituto Locomotiva e assim por diante. É uma sequência de pesquisas que revela, por exemplo, há 10 anos atrás, que aqueles brasileiros que moram em favela, que achavam que a sua vida tinha melhorado, quase 80% dos que moram em favelas, achavam que a sua vida tinha melhorado por causa da ajuda da família, de Deus e do seu esforço próprio. Pouquíssimas pessoas, menos de 5%, acreditavam que tinha melhorado por causa do Estado, de políticas públicas. Então, existe algum pensamento popular que foi se espraiando no século XXI pela base social, que crê efetivamente que pelo esforço próprio as pessoas podem melhorar de vida e alçar uma condição melhor. Há uma crença generalizada entre a população pobre no Brasil. Eu só queria dizer para vocês que isso é um sonho de noite de verão. A questão não é, portanto, para nós aqui, saber se tem algum sentido a população brasileira acreditar que, de fato, o seu esforço pessoal o levará ao paraíso. A questão é, isso leva a uma sociedade cada vez mais individualista e pouco focada nas ações públicas e nas organizações coletivas? Como é que funciona isso? Nós tivemos alguns momentos da história recente do Brasil, ou contemporânea, em que a base da sociedade saiu às ruas e abraçou a política como sendo sua. Eu não estou falando que ela se subordinou ao partido político, ao Estado. Ela fez mais. Ela avançou sobre as políticas públicas e sobre o Estado. Ela, de certa maneira, quase que dizia que eu vou invadir a tua praia. Eu vou citar alguns momentos. Nós tivemos, da década de 1940 até 1960, vários movimentos que trouxeram as massas, principalmente urbanas, para o campo da política, mas não foi só urbano. Nós temos um estudo muito interessante que saiu em livro chamado Sindicatos e Democratização, do Ricardo Maranhão, você vai ver a capa agora, que ele estuda como que teve rupturas dentro do Partido Comunista Brasileiro, que achava que tinha que fazer aliança com a burguesia naquele período, principalmente nas décadas seguintes, mas como em 42 e por aí, né, já no final da Segunda Guerra Mundial, como que a base do PCB, principalmente em regiões rurais, como do Centro-Oeste e tal, ela se mobilizou, querendo uma participação direta na política e uma ruptura com a aliança com a burguesia, pra vocês terem uma ideia. Na década de 50, nós tivemos movimentos rurais fortíssimos, como, por exemplo, o oeste do Paraná, que fez um levante em várias cidades do oeste do Paraná, em função do esculhambaço que o governador Lupion, na época, fez com terras que ele considerava terras públicas. Ele fatiou terras, inclusive de agricultores.
Eles ocuparam cidades, a gente não lê isso no livro de história, né? Na verdade tem livro de história, mas não para criança, nem para adolescente, nem para jovem. Eles invadiram cidades, não invadiram porque eles já moravam lá, ocuparam cidades, chegaram a ocupar a prefeitura, delegacia de polícia, gente, durante muito tempo. Nós tivemos vários movimentos. E nós também tivemos movimentos urbanos através de lideranças trabalhistas ou populistas, ou os dois se confundiam, que eram lideranças de classe média, que vendo os trabalhadores do campo vindo para a cidade, inchando as cidades, não tendo emprego, eles começam a fazer um discurso pelos direitos, e eles de classe média lideram movimentos de trabalhadores que estavam abaixo da classe média. Então, nós tivemos nesse período mobilizações importantes da base da sociedade, entrando pela via direta ou indireta no mundo político e falando, o Estado tem que fazer o que a gente quer, e não é do jeito que vocês acham que tem que ser. E nós voltamos a ter esse vigor da sociedade civil na década de 1980 no Brasil, porque era o período de redemocratização. E aí o país estava se reconstruindo. Foi a década inteira até a Constituinte de 1987. Só para vocês terem uma ideia, na Constituinte de 87 foram apresentadas emendas de iniciativa popular, coletadas assinaturas junto à população brasileira, e uma delas que ficou muito famosa foi a emenda pela reforma agrária, que coletou 1.400.000 assinaturas e entregou no Congresso, na Assembleia Constituinte. Obviamente que os de cima, e aí começa o nosso tema, que estavam na Assembleia Constituinte, nem deram atenção para 1.400.000 assinaturas. Afinal, o que importa são as 500 deles, né? Durante os anos 80, principalmente segunda metade dos anos 80, e nos anos 90, havia um debate na sociologia brasileira, puxado por alguns autores como Francisco Verfort, que dizia que a gente poderia ter um momento de ruptura dessa jovem redemocratização do país, porque a economia não batia com a promessa democrática. Então aqui tem um primeiro grande problema que alguns sociólogos verificavam naquele período, ou seja, justamente a crise da ditadura militar se dá frente a uma crise econômica, a um aumento da inflação e uma crise provocada pelo preço do barril do petróleo. É aí que a ditadura se arrebentou. Então, o que vai acontecer é que a redemocratização do Brasil se dá justamente nessa crise econômica violenta e uma crise da matriz energética brasileira. O final da ditadura militar, por exemplo, durante o Geisel, ele já tentou resolver um pouco isso. Nós criamos o Proalc em 75, depois vocês lembram das usinas nucleares, né? Que é acordo com a Alemanha, os Estados Unidos chia com o Brasil, com a ditadura, mas o fato é que até hoje a gente se debate em relação à matriz energética no Brasil, né? O fato é que havia um debate sobre a promessa da democracia, de uma vida melhor, ela vai bater na parede da crise econômica? Esse era o debate que a gente, na verdade, vive até hoje. A gente, em outros Rodar Analisa, a gente vem tentando trazer à tona essa disjunção cognitiva entre o que o governo Lula vem fazendo, ou tentando fazer, em relação a programas da área social e o que a população está sentindo no dia a dia dela. Ela não consegue ligar uma coisa com a outra. De novo, é a economia e a política se separando. O fato é que, nesse século, nós tivemos crises políticas profundas vinculadas a essa separação entre economia e política, ou que foram usadas, essa separação foi usada por oposicionistas ou oportunistas políticos, principalmente instalados no Congresso Nacional. Vamos só lembrar que em 25 anos nós tivemos, na verdade um pouco antes, né? Nós tivemos, 30 anos, portanto, 2 impeachments, um presidente foi preso e agora um ex-presidente está quase com a promessa divina de ser preso também. Ou seja, 2 impeachments e 2 prisões de presidente da República. Claro que isso não chegou a fazer um abalo profundo nas instituições, digamos, democráticas do país, né? O Congresso continua existindo, o Judiciário continua existindo, todas as estruturas estatais continuam existindo.
Então não foi um abalo profundo, terminal, mas deixou o paciente doente, né? A questão é o que aconteceu nesse período. Vamos então debulhar um pouquinho. Em primeiro lugar, o impeachment do Collor. O Collor, ele se elegeu com o discurso a favor dos descamisados. Esse não é um termo qualquer. Na história política mundial, a ideia do descamisado, ele perpassa vários países da Europa, inclusive a França, do Luiz Bonaparte, o sobrinho do Napoleão, que chega ao poder, para alguns, numa crise de representação política, organização da burguesia francesa. No meio dessa crise, surge. Por causa disso, vários autores marxistas no Brasil chegaram a falar, e lideranças marxistas, que o Collor era uma espécie de Luiz Bonaparte. E citaram, portanto, um movimento, uma situação bonapartista, que é o que a sociologia sugere, e o marxismo, quando há essa crise de capacidade política da classe dominante, e nessa crise surge normalmente uma liderança autoritária, que comanda, portanto, o mundo institucional, mas sem uma representação direta de classe. E quase sempre o bonapartismo, ele cria esse tipo de liderança a partir de uma base social dos descamisados. Os descamisados são pessoas que não têm emprego, não têm carteira de trabalho, um emprego fixo, não têm renda fixa. Os descamisados envolvem ladrões, prostitutas, traficantes, mas envolvem também autônomos, trabalhadores que têm uma vida irregular, insegura, ou seja, uma gama de segmentos sociais que não conseguem se firmar socialmente e ter segurança social num mundo cada vez mais marcado pelo consumo. Ou seja, eles não conseguem atingir a sociedade que oferece, pelo menos através da propaganda, um monte de benefícios e qualidade de vida superior. Esses descamisados, portanto, eles estão lutando pela sobrevivência e, por causa disso, eles não têm uma leitura de classe ou uma leitura coletiva. A sobrevivência se dá através, olha lá o que eu falei no início de pesquisa nas favelas, né? Através do esforço próprio. Eu todo dia tenho que conseguir fazer 30 mil entregas lá de comida, né, de quentinha que vai na garupa da minha moto. Eu preciso trabalhar 14 horas por dia no regime uberizado. Eu faço de tudo na feira e assim por diante. Ou seja, eu estou o tempo inteiro trabalhando e fazendo... E quando eu consigo uma qualidade de vida, às vezes eu acabo numa tragédia à beira de um vulcão. Então o que a gente percebe? Que nessa história do bonapartismo, o Collor teria uma aura. O Florestan Fernandes disse que não tinha nada a ver com bonapartismo no encontro da Ampox, mas que eu participei, inclusive, e vi ele dando a aula magna, genial, como tudo do Florestan. Mas a ideia é boa, ou seja, o Collor seria um representante autóctone da classe dominante e ele faz o discurso para essas bases em situação social e política marginal, para apoiá-lo contra os marajás, ele mesmo vindo de uma família marajá de Alagoas, ele consegue se eleger com esse discurso, mas ele não tem uma base política. E desde que ele assume a presidência, ele vai perdendo cada vez mais o pouco que ele tinha de base partidária e de base parlamentar. Há um ponto que ele chega completamente sozinho, no esquema próprio que ele tinha, com PC Farias e os outros Farias da vida, e ele cai. Esse é o primeiro impeachment. O que aconteceu com a Dilma? A Dilma, algo que não se fala, foi perdendo apoio que o Lula tinha construído nos seus 2 primeiros governos. Ela perde apoio principalmente do movimento social organizado, em sindicatos e movimentos sociais. A Dilma Rousseff tem um perfil, sempre teve, de burocrata, de gestora. Ela é uma excelente gestora, um pouco autoritária demais. Vejam o que diz os sindicatos quando ela foi secretária de planejamento ou presidiu a Fundação de Economia e Estatística do Rio Grande do Sul. Vai lá ver o que eles falavam dela. Mas ela é uma boa gestora, mas política não é a praia dela. Ela não tem uma empatia muito grande com a base social. Na campanha para o Senado aqui em Minas Gerais, os relatos são fartos nesse sentido. O fato é que a Dilma foi perdendo musculatura,
foi perdendo liderança, além dela fazer um governo errático. Tanto que em 2013, ela, no calor de junho das manifestações, ela lança, principalmente através do seu ministro Gilberto Carvalho, que tem uma história de vínculo com as pastorais sociais, fé e política, com a teologia e libertação, através das orientações dela, ela lança pontes com aquelas mobilizações, só que aquelas mobilizações não eram colocadas nos movimentos sociais, que tiveram sempre juntos com o PT, ou próximos, né? Eram outras lideranças, nem sei se dá para chamar de lideranças, né? Mas eram demandas espalhadas, né? Pulverizadas, né? Muitas demandas, e não organizadas. Né? E aí, no segundo semestre de 2013, ela vai para a direita. E ela baixa uma série de normas, inclusive o Manual de Garantia da Lei e da Ordem, que está escrita a primeira versão que o movimento social pode dar lugar ao terrorismo. São várias. E aí ela vai, 2014 é ano de eleição, e depois em 2015 ela se junta ao capital financeiro, trazendo o Joaquim Levy para o governo, e vocês sabem da política leviana, né? Do Levy, né? Leviana de Levy. Nós desenvolvemos. Né? Então, nós vimos então a queda dos dois por impeachment, Collor e Dilma, que foi praticamente eles não conseguirem se articular numa base social. Então, nesse caso, a política do andar de cima realmente se apartou e o preço foi altíssimo, se apartou da sociedade civil. Agora vamos entender um pouquinho a prisão do Lula e a possível prisão do Bolsonaro. Duas lideranças que mobilizaram muita gente na base social e que acabaram tendo a situação talvez muito inusitada dos últimos anos do Brasil com a sua prisão. O que aconteceu do ponto de vista político, sociológico da trama política? É que ambos, de certa maneira, usaram a estrutura de Estado para tentar articular um bloco político que o sustentasse. E, nesse sentido, essa articulação acabou diminuindo as relações deles com a base social. Não é da mesma coisa que tinha acontecido com o Collor e com a Dilma, porque ambos se fizeram com uma profunda articulação, quase umbilical, né? Estava no DNA deles, com a base social, mas ocorre que eles se prenderam ao campo institucional, que, por sua vez, é todo controlado por estruturas fisiológicas e de direita. Nós estamos falando aqui da estrutura política do PMDB e do PTB, são vários, mas aqui eu vou citar só os dois, que criam uma trama e estrangulam o governo Lula, ou a figura do Lula, logo após a saída do Lula 2, começam a estrangular a liderança dele, e já no governo Dilma, eles aceleram uma crítica através da possibilidade aberta para surfar sobre a Operação Lava Jato, que foi um movimento macartista brasileiro, né? Um movimento macartista de 1950 dos Estados Unidos, que é uma caça às bruxas durante uma década, que começa com um ataque aos professores que estariam doutrinando. Engraçado como o Brasil copia os Estados Unidos, né? O que tem de pior, né? E aí, a partir daí, é um ataque a todo o campo progressista, inclusive das artes. Charlie Chaplin entra nessa brincadeira, tal, sendo acusados artistas, escritores, tal, de comunistas. Alguns se suicidam, muita gente perde emprego, fica na rua da amargura, e 10 anos depois acaba tudo, inclusive revoga tudo que esse período macartista fez de perseguição nos Estados Unidos, parecido com Lava Jato, né? E aí nós vamos ter então esse estrangulamento, porque essas forças de direita, o centro-direita do Brasil, encastelados nas prefeituras do país e no Congresso Nacional, fizeram, surfando sobre a onda da Operação Lava Jato e cercando o governo Dilma, mas com alvo no Lula. Então, de certa maneira, na medida em que o lulismo vai tentando se articular para ter uma base no Congresso Nacional mais ampla, ele passa a ser também capturado. Foi isso que aconteceu com o Bolsonaro também. Essas mesmas forças políticas meio que estrangulam o Bolsonaro, mesmo ele sendo fascista. Ele vai tentando fazer articulações no Congresso, e aí o Arthur Lira vai exigindo cada vez mais cargo. É o período já das emendas parlamentares, ele vai roubando cada vez mais recurso.
o Bolsonaro vai cedendo e ele vai perdendo a consistência, a imagem que ele tinha na base social e vai se perdendo as tramas junto ao centrão. Em todos esses casos que eu acabei de citar, seja de impeachment e seja de prisão ou de ameaça de prisão, vocês estão vendo que a alta política brasileira, que está circunscrita em especial ao Congresso Nacional, que vai aumentando de tamanho político e importância desde o Eduardo Cunha, essa alta política das tramas palacianas está absolutamente apartada da sociedade civil. Eu agora vou falar do contrário para terminar aqui o nosso Rodar Analisa. E a sociedade civil? Por que ela, vendo que está sendo deserdada pelos seus pais políticos, ela entra nessa trama e fala, também não quero brincar mais? É porque no Brasil nós não temos uma cultura como a do México. Eu estou trazendo esse livro aqui para vocês porque é uma maravilha de livro. Esse livro conta como as populações indígenas e neozapatistas do México, eles avançaram nos últimos anos e criaram zonas livres, independentes e com discurso que eles avançam sobre o campo institucional. E os municípios elegem prefeitos indígenas e falam, nós não vamos disputar o poder, nós vamos mudar a política. O que eles estão querendo dizer com isso? Que eles vão fazer uma estrutura política a partir dos de baixo, inclusive com estruturas assembleísticas. No Brasil nós não temos isso. Veja as organizações indígenas brasileiras. Elas têm dificuldade para criar territórios livres, como no México, como na Bolívia, como em vários outros países da América Latina. Nós também temos dificuldade para estruturar as periferias dos grandes centros urbanos, articulado, por exemplo, com o movimento sindical. Acontece que trabalhadores vivem em bairros. Por que nós, quando falamos de sindicalismo, a gente fica só no mundo do trabalho e a gente não consegue se articular em bairros, portanto em território? O que eu estou querendo dizer? É que nós não temos uma cultura política popular no Brasil que seja efetivamente coletiva e que pense a política, não o partido ou o Estado, que poderia até avançar para isso. Eu estou falando que não consegue se ver como ator político. Ele se vê passivamente na política. Então nós temos aqui dois bloquinhos do nosso Playmobil político que se encaixam. Uma elite política que rouba os personagens populares e cria uma trama para deixá-lo como fantoche, absolutamente dependente, independente de ser de esquerda ou de ser de extrema direita. E nós temos uma população, uma cultura política popular que ela não se vê como ator político, mas ela se vê como beneficiário das políticas públicas e do Estado. Ora, encaixou. A teologia da libertação meio que rompeu essa cultura popular em determinado momento na história do Brasil. Segunda metade dos anos 70, principalmente, e toda a década de 80. Ali nós tivemos uma discussão da teologia da libertação, que era os pobres, como o povo escolhido de Deus, que vão construir a terra prometida. Podia ser meio simplório, mas os pobres se viam como pobres. E como um dia eu falei aqui que o pessoal da periferia me espanta, principalmente da cidade de São Paulo, quando eles batem no peito o jovem e falam assim, eu sou perifa, quero ver quem entra aqui, sem falar comigo. Nós tínhamos naquela época o pessoal do campo, o pessoal da periferia das cidades e tal, falando assim, eu sou pobre e não vem aqui os caras de terno falar comigo porque eu sei que eles estão ligados com os ricos. Nós não temos mais essa cultura. Nós temos uma cultura do individualismo, como eu falei no início desse Rodar Analisa. Bom, gente, o que eu quero pedir? Eu quero pedir que vocês entrem nesse debate. Podem criticar, não há problema nenhum. O problema é a gente ficar passivo como isso que eu acabei de falar. Eu achar que eu sou só o beneficiário e estou assistindo aqui o Rodar Analisa. Não, eu quero que vocês entrem como sujeitos. Mandem questões para o nosso WhatsApp, através do chat dos canais que você está assistindo aqui, ouvindo no Spotify, no YouTube, no Instagram. Se inscreva nos nossos canais, nós já estamos pertinho de 1 milhão já. A gente tem fé que a gente chega em dezembro a 1,5 milhão, mais ou menos, de inscritos. Divulgue o link para todo mundo que você conhece. Eu espero que essa discussão tenha sido útil para todos vocês, mas principalmente que promova um belo de um debate entre nós.
Um abraço, um beijo e um queijo. Esse programa é um oferecimento do Instituto Cultiva, mais de 20 anos com foco na educação para a cidadania e participação social. Saiba mais no site institutocultiva.com.br.